Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, ontem foi um dia, de muito triste de atentado terrorista na França. Para quem não tem acompanhado as notícias, um, um professor de uma escola na França, ele mostrou numa aula uma caricatura do profeta Maomé, dos islâmicos, dos muçulmanos. O islamismo é uma das maiores religiões do mundo, ao lado do cristianismo. E elas chamam do tronco das religiões abraâmicas. Eu gosto de estudar religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, as religiões abraâmicas. E assim, os islâmicos, lógico, não estou defendendo teoria, só estou explicando o contexto. Os islâmicos, eles têm uma questão muito forte de não retratar o profeta Maomé. Então, assim, por exemplo, não existem obras de arte, eles não, eles não, eles praticamente eles proíbem em todo o mundo islâmico desenhos, você retratar figuradamente ou até mesmo de forma respeitosa o profeta Maomé. Então, assim, eles têm uma cultura muito forte dessa questão. É óbvio que o terrorismo tem que ser combatido, ninguém no mundo pode aceitar uma coisa dessa, né? Os atentados foram horríveis, mas foi essa, esse desenrolar dos acontecimentos. Esse professor fez essa chave, mostrou a charge numa aula, um, um terrorista islâmico decapitou o professor, aí tiveram protestos na França a favor da liberdade de expressão, e eu vou dar minha opinião, eu acho que todas as religiões devem ser respeitadas, eu particularmente não gosto de assim, falta de respeito com símbolos religiosos, sejam judeus, cristãos, islâmico, budista, qual religião que for. Eu acho assim, as pessoas que elas não acreditam em religião, elas acham assim, eu não acredito, então minha liberdade de expressão eu posso ofender. Para quem não sabe, a França e os Estados Unidos, eles têm uma coisa muito forte com a liberdade de expressão. Eles têm um sistema de liberdade de expressão irrestrita, que eles chamam. Por exemplo, nos Estados Unidos você pode ofender uma pessoa, você pode ser racista, ofender, assim. Eles falam que na Constituição Americana eles optam por. Eles preferem que as pessoas se ofendam, mas falam tudo que quiser, sem limites. Inclusive muitos humoristas brasileiros, que são muito jovens, eles acham que estão nos Estados Unidos, mas o Brasil ele não adota essa questão de liberdade de expressão irrestrita. Então, assim, o direito de você se expressar no Brasil, ele tem um limite. Você não pode ofender, ser racista, ser várias coisas. Você, aqui no Brasil, ele tem uma limitação. Eu, particularmente, prefiro o modelo brasileiro, porque eu acho que, assim, você expressar ofensas, isso já não é liberdade de expressão. Para mim, já você, por exemplo, acusar alguém de fez uma coisa que ela não fez ou ofender uma religião, para mim eu prefiro o modelo brasileiro. Mas enfim, sou contra o que teve na França, é óbvio, o terrorismo. Mas assim, eu acho que o Brasil não devia de tomar parte nessa questão. Por quê? Os terroristas islâmicos, eles no Alcorão, o próprio profeta Maomé escreveu que quem ofende a religião islâmica, ele deve ser morto. É uma jihad, é uma luta de honra para restabelecer a honra no mundo muçulmano. Então, assim, eu não estou dizendo que eu sou muçulmano e concordo, estou falando que eu tenho conhecimento do que está escrito no Corão. Então, assim, se você ofende o profeta Maomé, ofende o Corão, ou ofende a honra, a memória, eles falam que é um dever do muçulmano agir. E chama jihad, é uma guerra santa. Alguns interpretam que é uma coisa espiritual, outros entendem que você tem que realmente partir para a guerra mesmo, eliminar quem não respeitar. Eu acho assim, o Brasil deveria tomar uma posição assim neutra, porque o próprio Vaticano, inclusive tem muitos que falam que existe na verdade uma cristofobia, né? Inclusive queimaram igrejas no Chile recentemente, o Vaticano soltou uma nota, o Papa Francisco, e realmente pode ter esse choque de religiões. Mas o que acontece é assim, os extremistas, cristãos, católicos, extremistas islâmicos, eles querem partir para o confronto entre as religiões, entre as ideias. Eu acho assim, o mundo ele não pode
ser dominado por extremistas. É óbvio que o Papa está certo, né? Foi um atentado dentro de uma igreja católica, então foi um simbolismo para todo mundo cristão. Mas os próprios quem segue Jesus, os ensinamentos de Jesus, sabe que Jesus renuncia à violência. Então, assim, não é convocar uma cruzada para defender a honra dos cristãos. Então, eu acho assim, o Brasil como um país cristão, ele devia de não dar uma resposta muito grave, porque assim, não estou defendendo os islâmicos, mas o Macron, ele transformou a morte do professor em um evento oficial. Então, assim, os islâmicos repercutiu muito mal no mundo islâmico. Inclusive, o presidente da Turquia, né, o Erdogan, que está um pouco bem radical, ele falou, não, a França tem que banir, eles queriam banir todos os produtos da França no mundo islâmico. Então, assim, eu acho, inclusive pelo Macron ter, assim, meio que desrespeitado o Brasil, eu acho que a gente não deveria comprar essa briga com o mundo islâmico. Os judeus sofrem muito uma guerra contra os islâmicos. Eu acho assim, quando um país entra na briga contra os islâmicos, vira um negócio, assim, vira uma cruzada infinita. Então, assim, o Brasil é um país pacífico, a gente tem, lógico, que se defender, ter honra, mas eu acho assim, ficar comprando briga de outros países, não, para mim, não tem sentido nenhum. E é isso, a gente está perto de um feriado, né, de finados, e a gente um feriado religioso, né, que a gente, né, lamenta a perda dos parentes, então queria deixar essa meu realmente preocupante. A França e o mundo, né, está passando uma pandemia, agora um atentado terrorista de larga escala. Eu acho assim, as crises podem aumentar muito, seja militares, econômicas, financeiras. No próprio Brasil, a bolsa caiu com esse lockdown da França e da Alemanha, as bolsas entraram em colapso, assim, caiu mais de 5% a Bovespa. Então, assim, a gente tem que ter muita calma, tanto os governantes quanto a população, porque nós estamos passando um momento difícil. Então, assim, pode aumentar os crimes, o terrorismo, é, discussões entre os países, o próprio Estados Unidos com a China também. Então, assim, eu acho que os governantes têm que ter muita cabeça fria nesse momento, porque mistura pandemia, terrorismo, quando vê, o mundo pode caminhar para uma guerra mundial. E isso não vai ser bom para ninguém, porque o século XX inteiro foi assim. Vamos destruir o diferente, vamos, né? E realmente eu acho que a humanidade já sabe que não é esse caminho. Não estou dizendo, nossa, que é covarde, não sei o quê, mas não é. É que a história inteira, até o século XX, está aí para provar. Você cair na onda dos extremistas realmente não é legal. Não é legal que o terrorismo, mas também não acho certo o que o Macron fez de transformar a morte do professor em um ato cívico da própria França. Ele arrumou um problema com todo o mundo islâmico. Eu acho assim, respeito ele parte dos dois lados. Entendeu? Eu acho que os islâmicos tinham que ter consideração também, entender a cultura europeia, a cultura ocidental e também não querer um invadir a questão do outro. Então, assim, quem tem bom senso, é lógico, quem tem bom senso não vai fazer terrorismo, mas se o Macron ficar provocando os radicais, ele vai ter vários atentados terroristas na França. E eu acho que o Brasil, por ter morrido uma brasileira na França, eu acho que a gente tem que, lógico, Itamaraty, a comissão dá o apoio, né, para a vítima, ela, afinal era uma francesa e era brasileira também, mas não ir muito a fundo nessa questão não, porque foi o Macron, ele está sendo um péssimo presidente da França, ele faz muitas besteiras, teve protesto do colete amarelo e agora está enfrentando uma pandemia, lockdown e terrorismo. Então eu acho assim que o Brasil, sinceramente, não tinha que comprar essa briga não. É a minha opinião. Eu, se eu fosse do governo, dos militares, falava, ó, dá uma nota aí tranquila, porque arrumar problema com os islâmicos no meio de uma pandemia praticamente para o que o presidente da Turquia falou. O Macron ele não está com a mente funcionando bem, né? Porque, né? Eu acho assim desnecessário tudo isso que está ocorrendo. E bom feriado a todos. Fiquem com Deus e bem-vindo ao canal Chester News. Se vocês quiserem dar um like no canal, se gostou da opinião, não quiser dar opinião, só quiser assistir, compartilhar, se inscreva no canal e tenham um bom feriado a todos.